Lá então, né? E aí, brother? Caio, acho que você já respondeu antes de sair, mas vou perguntar. Caio, ontem no SBT foi transmitida uma reportagem sobre um suposto espírito do Dr. Fritz que se incorpora em um médium em Maceió. O contraditório é que tudo que o médium falava era em nome do Cristo e para Cristo. Caio, qual o seu ponto de vista sobre esses fenômenos? Para mim isso é só confusão, porque você não vê ninguém incorporando no Novo Testamento nenhuma personalidade humana. Ninguém. O único espírito que se recebe no Novo Testamento é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Não é o espírito de Tiago, irmão de Pedro. Olha só, se houvesse um substrato espírita no Novo Testamento, por exemplo, Estevão morreu como um homem de rosto glorioso. Jogavam pedra nele e viam seu rosto como de um anjo. Quando que se, no ambiente da consciência espiritual do Novo Testamento, houvesse algum tipo de abertura para se perpetuar a presença de um espírito iluminado e santo entre as pessoas, se tal possibilidade houvesse, como um homem como Estevão não haveria de se manifestar nos cultos cristãos depois? Ou Tiago, irmão de João, que morreu tão breve, Atos 12, numa hora tão difícil. Por que que esses homens de Deus não foram, em momento algum, sequer aventados, só se diz partiram? Por que que o João Batista não se encarnou em alguém e não foi reconhecido? O próprio Elias, que se diz acerca dele é João Batista, em momento algum se está falando na reencarnação de Elias, mas naquilo que na mente judaica, a gente não pode deixar de ler a partir da cultura da mente judaica. Na mente judaica viria um indivíduo que carregaria os mesmos traços de decisão, chamando o povo a uma decisão. Como Elias fez, viria alguém. Foi nesse espírito, no sentido de que é nesse espírito, como alguém possa dizer, ele prega no espírito de Paulo. Não está dizendo que ele está incorporando Paulo, está dizendo que a mente, a atitude, a evolução, o desenvolvimento, o corte, o chamado é idêntico. Então não há esse espaço no Novo Testamento, nem do ponto de vista prático, experiencial, e eles tiveram todas as chances, porque os primeiros apóstolos morreram. A maioria deles morreu até o ano 70, antes de Jerusalém ser destruída. João é que ficou ainda mais 30 anos. Mas todos eles morreram, numa época de carência enorme de guias espirituais. Não tem um registro na história dessa fé dizendo, então Paulo se manifestou, então, guiados por São Paulo ou por São Pedro. Não, é tudo com Jesus, tudo com o Espírito Santo. E assim vai. Você só encontra isso fora do ambiente da fé ensinada por Jesus. No paganismo do mundo inteiro é que essas coisas estão presentes. Agora, para simplificar, eu digo a ele a mesma coisa que eu disse aqui ao nosso amigo Anderson, ex-pai de santo, naquele dia. Sim. Grave. Que ele me disse, não, você falou coisas a meu respeito, achando que eu era preconceituoso e tal. E eu falei, não, faça um teste. Quero desafiar você, chegue lá, na presença dos espíritos que se manifestam a você, e diga, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês me digam quais são seus nomes e suas identidades. Em nome de Jesus. E eu disse, você vai ver que eles vão virar outra coisa e você vai ver quem eles são. Dr. Fritz é a mesma coisa, mano.
se manifesta igual a adivinhadora de Atos 16:16 que eu citei no início. Que Paulo passava em Filipos, onde eu te levei há 2 meses atrás. Aquela cidadezinha ali, daquela beira do rio, onde a gente fez aquele culto ali. Sim. Ele passava para lá, para ir orar, todo dia. Aquela cidade enorme, você viu pelas ruínas como ela deve ter sido um monumento de grandiosidade. E enquanto ele ia, olha só o que se dizia, era puro evangelho. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Que indicação mais maravilhosa! Mas Paulo não se impressionou com o discurso, ele discerniu o espírito. Depois de alguns dias ele disse: sai dela, espírito imundo. Aí o bicho se manifestou e acabou a festa. Um Dr. Fritz desse, venham invocá-lo aqui na minha casa ou em qualquer lugar que vocês queiram, me convidem para eu ir. Eu quero ver baixar e quero ver sustentar a sua fritzianidade. Não é, eu não estou dizendo isso com nenhuma arrogância, dizendo se eu estiver presente. Não, é o Espírito de Cristo que vive em mim. A verdade, essa convicção mais concreta do que qualquer coisa que eu possa bater com as mãos, é tão poderosa que eu digo isso a vocês e a qualquer um que creia assim. Sem adereços, sem aparatos, sem fetiches, só em Jesus, com essa fé enfiada igual um espigão na alma. Chegue, como em nome de Jesus eu digo, que se eu chegar e se eu estiver, se baixar, vai se manifestar e vocês vão ver que Fritz é esse. É o mesmo do tipo que diz: esses são servos do Deus Altíssimo, que vos ensinam o caminho da salvação, falando a verdade para encobrir a própria mentira, o próprio engano. É tão fácil discernir quando o evangelho está plantado no coração da gente. Para não falar em milhares de outras coisas que são totalmente incoerentes com o espírito ensinado por Jesus, pelo significado do evangelho para cada indivíduo. Aí você chega e diz: mas a mensagem de Jesus não é só amemo-nos uns aos outros? Esse não é o dogma? É. O evangelho quer e precisa produzir isso. E aonde quer que eu vejo pessoas compartilhando amor umas com as outras, meu coração já chega cheio de misericórdia e de generosidade, ainda que elas estejam enganadas no ensino que elas estejam praticando. Agora, não é porque elas são amoráveis que o ensino que elas estejam passando adiante seja verdadeiro. Isso é tão claro e simples como tudo mais na vida. É do mesmo modo que eu amo todo mundo que eu amo, separando o que não é verdade neles daquilo que é genuinamente o ser deles. E aí? E essas curas, cara? É a mesma pegada da colher que entorta? Tem tanto cura paranormal, tem cura por sugestão, tem cura por intervenção espiritual mesmo. Porque, meu amigo, tem todo tipo de castas de espíritos. Tem desde aqueles espíritos básicos e raivosos, que são esses tratados como espírito imundo, que ficam sacudindo as pessoas para lá e para cá, como tem espíritos de nível superior, de interesses e de produções particulares diferentes. São indivíduos esses espíritos, eles não são clones, são entes espirituais, com características espirituais. E tem aqueles de determinada característica espiritual, cuja manifestação é sempre desejosa de pegar o acumulado pela cultura humana, ou pela saudade humana, ou pela carência humana e devolver da maneira mais leve, bela e sedutora possível. Aí os indivíduos embarcam num determinado engano que os afasta da alegria da vida eterna, que tira deles a certeza de que os queridos deles não estão ainda cumprindo nada em lugar nenhum, estão na graça de Deus, tira deles a certeza de que a salvação é pela graça, é pelo amor de Deus, não é por mérito humano.
Enfim, eu poderia sair listando um rosário de desconstruções que essa coisa bonitinha ensinada aqui, a partir de uma premissa errada, vai fazendo. Tem muitas maneiras de você desconstruir, uma chegando, derrubando e atropelando tudo, o outro aí tirando tijolo por tijolo, remobiliando, reaproveitando, de tal maneira que você aparentemente não mexeu muita coisa, usou os materiais anteriores, mas mexeu na pedra fundamental daquela edificação, como estrutura, conceito, pensamento, verdade e ensino.